Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa Brum, professora de Ciências, e hoje eu vim fazer mais uma aula legal para o nono ano. Hoje a gente vai falar sobre a classificação dos elementos químicos, a gente vai falar também um pouco sobre transformações químicas e reações químicas. Bom, só para revisar. Então, o átomo é a menor parte da matéria, molécula é a junção de dois ou mais átomos, e substância é a porção da matéria com a mesma composição e mesma propriedade definida. Um exemplo, a água. E aí, agora a gente vai entrar mesmo em classificações dos elementos químicos, tá? Então, o que a gente vai falar hoje? Aqui nessa imagem dá para ter uma ideia. Tabela periódica, aquilo que vocês arrancam o cabelo. Bom, mas um pouquinho, antes de falar dela em si, eu vou falar um pouquinho da história da tabela periódica. Bom, um cara lá em 1869, chamado Dmitri Mendeleev, ele organizou a tabela periódica de um jeito muito legal. Ele não foi o único que fez isso, vários outros fizeram também, mas o dele ficou muito famoso por causa de uma ideia que ele teve que mudou toda a estrutura. Bom, ele era um químico russo e lá em 1869 ele descreveu os 63 elementos conhecidos na época. Ele organizou pelas propriedades, assim, foi organizando de acordo com a propriedade física e química desses elementos. Alguns outros cientistas também já tinham feito isso, mas qual que foi o pulo do gato do Mendeleev? Ele percebeu que faltava alguns elementos químicos a serem descobertos ainda. Ah, mas isso, tudo bem, professora. O cara só falou, vai ter mais elemento que vai descobrir, que graça tem nisso? A questão foi que ele previu as propriedades que esses elementos iam ter. Então, isso foi o mais doido, porque depois, quando foram sendo descobertos esses outros elementos, eles se encaixavam exatamente onde ele deixou espaço para colocar e tinha realmente as propriedades muito parecidas com o que ele descreveu, que teria. Ele só faltou falar o nome do negócio, porque de resto ele quase fez tudo. Então, essa foi a ideia do Mendeleev. Aqui, pessoal, tem uma imagem, esse é o Mendeleev, o cara legalzão. E aqui é a tabela que ele descreveu. Se vocês repararem, tem algumas letras já, aqui é o número de massa, e tem uns pontos de interrogação com o número do lado. Esses são os espaços que ele deixou para completar. E aí, as pessoas que vieram depois e foram descobrindo esses elementos encaixavam perfeitamente aqui onde ele deixou esses espaços. Esse foi o pulo do gato do Mendeleev, por isso ele ficou tão famoso. E essa é a tabela periódica que a gente conhece hoje. E aí eu vou agora falar um pouquinho mais sobre as suas propriedades e como ela é dividida. Bom, aqui a gente tem então a divisão básica dela primeiro, que é os metais, aqui essa parte roxa, quais são as principais características dos metais? Bom, eles possuem brilho, são bons condutores de eletricidade e calor, eles também são sólidos, exceto o mercúrio e alguns outros, mas tudo bem. E eles também são maleáveis e dúcteis. A gente tem também o hidrogênio aqui, que é incolor, inodoro e insípido. O que é isso? Ele não tem cor, ele não tem cheiro e ele não tem sabor. Aqui no verdinho a gente tem os metais, que são completamente diferentes dos metais. Então, eles não possuem brilho, não são bons condutores, eles não são sólidos, eles não são maleáveis e dúcteis. E a gente tem também os gases nobres, que eles raramente se misturam, raramente fazem reações, porque eles já estão estáveis, eles não têm por que fazer isso. Eu já vou falar um pouco mais sobre eles. Aqui, só para completar, pessoal, a principal característica do metal, doar elétrons. A principal característica do ametal, receber esses elétrons, tá? Então, de todas as características que vocês têm que entender e saber, do metal de doar e do ametal de receber é o que vocês têm que mais ter na cabeça, assim. Aí, pessoal, a gente vai falar um pouco agora de uma outra divisão da tabela, que é em famílias e períodos. Bom, as famílias, pessoal, são as colunas e elas recebem alguns nomes, tá? A gente tem a família 1A, que são os metais alcalinos, os metais alcalinos terrosos. Aqui na 3A, a família do boro, a família do carbono, do nitrogênio, a 6A do calcogênio, dos halogênios e aqui os gases nobres. Aqui no meio a gente tem os metais de transição. E aqui, esses dois de baixo são os lantanídeos e os actinídeos. Os lantanídeos, eles entram aqui, é como se você puxasse uma gavetinha aqui. E os actinídeos também, tá bom? A gente representa assim para eles aparecerem inteiros. Bom, mas por que eles são família? O que tem uma família, pessoal? Qual que é a característica de uma família? Tem pessoas ali que são semelhantes, sejam fisicamente, sejam
nas ideias, nos ideais, seja nos pensamentos, na forma de falar. Sempre não falam que você é parecido com alguém da sua família? Então, é o mesmo caso aqui das famílias da tabela periódica. Eles são agrupados de acordo com as suas características, suas propriedades, as suas semelhanças, tá? Então, aqui a gente tem essa divisão em S, P, D e F. S, P, D e F. Por que ela é dividida assim? Esses nomes, essas palavras, são em relação aos subníveis. Então, a gente tem lá, lembra que a gente falou lá na última aula dos modelos atômicos, que o Bohr descreveu as camadas, K, L, M, N, lá? Então, essas camadas são os períodos que eu vou falar depois, que é dividido assim na horizontal. E tem a família, que é na vertical. E aí, esses aqui, a cada letrinha daquela, o K, o L, o M, o N, tem subníveis. Ele é um nível, ele tem subníveis, que são esses aqui. É muito específico para vocês agora, vocês não precisam se preocupar com isso, por enquanto. Mas é bom vocês já saberem. E aí, o que a gente tem? Os subníveis S e P são os representativos, então, que está nessa região aqui. Aqui, o D e o F são são os de transição interna e de transição externa. Exceto o hélio, que está aqui, que ele termina em S2 e não em P6, então ele está aqui, mas ele não tem P, um subnível P. E o Laurêncio e o Lutécio, que eles estão no F, mas eles terminam em D. Então, eles estão aqui, mas eles terminam com D, o subnível dele. É só essa confusãozinha que tem aqui no meio. Mas, de resto, é essa característica das famílias. E aí, a gente tem os períodos, como eu falei, até coloquei aqui a imagem embaixo, que eu coloquei no slide anterior, do K, L, M, N, O, P, Q, que são as camadas. E, pessoal, o interessante é o quê? A gente tem 7 camadas aqui, certo? E elas estão representadas na tabela periódica, assim, na horizontal. Então, essa camada K, ela tá aqui, ó. A camada L tá aqui, e assim por diante. E o que isso quer dizer? Só de você olhar a tabela periódica, você já consegue saber qual a família do elemento químico, qual o período do elemento químico e quais são os subníveis que ele tem. Quando você vai dividir lá os elétrons da eletrosfera, nos subníveis e nas camadas, você sabe qual é a camada de valência e qual subnível ele termina, se é o S, o P, o D ou o F. Então, é muito importante, é muito interessante a tabela periódica. A gente fica um pouco nervoso de conhecer a tabela periódica, mas é muito importante se a gente souber dar o devido valor a ela, porque ela nos dá muita informação. Ela é bem legal. E aqui eu coloquei esse slide só para mostrar para vocês, relembrar como faz a leitura do elemento químico na tabela periódica. Então, aqui eu peguei o exemplo do európio. Aqui a gente tem a massa dele de 152 e o número atômico dele de 63. Então, só lembrar que a gente tem, né, o símbolo do elemento químico, o nome do elemento químico. Então, é só para vocês lembrarem, quando bater o olhinho num quadradinho desse, tem que saber ler as informações que estão escritas nele, né? Então, o símbolo, o nome, a massa e o número atômico. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as transformações químicas. Bom, antes de começar a falar delas em si, eu tenho que explicar para vocês a regra do octeto. O que é isso? Bom, sabe lá na tabela periódica aquela parte que tem os gases nobres? Por que eu falei que eles não fazem muitas reações químicas, não se ligam muito a outros elementos? Porque eles já estão estáveis, então eles não fazem muita ligação, porque eles já estão tranquilão lá. E a ideia de todos os outros elementos químicos da tabela periódica é estarem igual aos gases nobres. E por que os gases nobres são assim? Porque eles já estão estáveis, eles já têm 8 elétrons na camada de valência, que é a última camada deles. Então, eles não precisam. As únicas exceções que a gente tem é o hidrogênio e o hélio, tá, pessoal? E aí, só para colocar de novo para vocês, como que eles fazem essas ligações para se parecerem com os gases nobres? Como eu disse, os metais eles vão doar elétrons e os ametais vão receber os elétrons. E aí eles ficam ali fazendo as reações até terem a estabilidade que um gás nobre tem. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as ligações químicas em si. Bom, a gente tem 3 tipos: ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. As ligações iônicas sempre acontecem entre um metal e um ametal, ou seja, o metal vai doar o elétron e o ametal vai receber o elétron. Então, eles vão formar sempre cátions e ânions, eles são fortemente unidos e eles conduzem eletricidade, são bons condutores elétricos. E aí ele vai formar um composto iônico. Já a ligação covalente, pessoal, ele é sempre entre um ametal e um ametal.
Bom, mas ali quem vai doar elétron? Exatamente, ninguém vai doar elétron, eles vão compartilhar os elétrons. Aí forma um composto molecular. A ligação covalente também, pessoal, pode acontecer entre um ametal e um hidrogênio ou entre hidrogênios, formando a ponte de hidrogênio. E a gente também tem as ligações metálicas, que acontecem entre metais, ou seja, a gente vai ter os elétrons livres ou um mar de elétrons, que a gente chama, e ele mantém os cátions fortemente unidos e formando as ligas metálicas. E são ótimos condutores de eletricidade e eles são os únicos que não vão seguir a regra do octeto. Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês, ó, como que funciona a ligação, ó. Aqui a gente tem um sódio e um cloro. O sódio, ó, ele é um metal e ele vai doar o seu elétron para o cloro ficar estabilizado. Aqui a gente tem o oxigênio, 2 oxigênios, eles vão fazer uma ligação covalente, então eles vão compartilhar. Ó, se a gente contar, essa daqui é a forma de Lewis que a gente fala, e aí a gente conta, cada bolinha dessa é referente a um elétron. Aí a gente pode contar, ó, com esse daqui que o sódio está doando, ele vai ter 2, 4, 6, 8, tá estável. Aqui é a mesma coisa, ó, 2, 4, 6. Professora, mas não tem que ter 8? Tem, então ele está compartilhando essa daqui, desse oxigênio aqui. E esse também está usando esse daqui para ficar estável. E aí a gente tem as ligas metálicas, que são as ligações metálicas, e eles ficam assim, ó. Ficam vários prótons e vários elétrons, assim, andando e formando essa liga. E por isso são bons condutores de elétrons, porque tem esses elétrons que ficam como se fossem livres, mas não são elétrons livres. E, pessoal, por hoje é só. Até a próxima!